O cliente marcou um agendamento contigo na loja. O que fazer para ter um atendimento de excelência? Fala pessoal, eu me chamo Wellington Batista, esse é o canal O Fera de Vendas, onde na verdade o Fera de Venda é você que está assistindo e eu sou um mero apresentador. Hoje nós vamos falar sobre atendimento presencial, como fazer um atendimento de qualidade, um atendimento na qual meu cliente vai entrar na minha loja, vai entrar na minha empresa e vai sair com um contrato na mão. Primeira coisa que temos que fazer quando se trata de atendimento é estar preparado psicologicamente para atender o seu cliente. Primeira coisa que você tem que ter é uma confiança. Será que eu estou preparado para atender esse cliente? Será que eu confio em mim? Então a primeira coisa que você tem que exercer é uma autoconfiança. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Às vezes até seu líder pode acreditar em você, pode achar que você já é capacitado para atender um cliente, mas se você não acreditar, não se sentir capaz, quando chegar frente a frente com o cliente, você vai, na realidade, cometer erros, você vai ficar nervoso, você vai ficar meio confuso do que fazer, qual etapa fazer, e você não vai fazer da maneira correta. Segunda coisa que você tem que trabalhar é o seu marketing pessoal. Depois que você está com aquela autoconfiança, você trabalhou sua autoconfiança, você tem que analisar se sua vestimenta, se a sua roupa, se você está alinhado de acordo com o produto que você vende. No nosso caso, nós que somos vendedores de consórcio, nós trabalhamos com créditos muito altos. Trabalhamos com crédito de 500 mil, 400 mil, 1 milhão, clientes que com potencial de fechar 2, 3 milhões. E nos bancos, o padrão é social. Então, eu acredito que para você ter um atendimento de excelência, você tem que estar no padrão social, que é o padrão do banco. Então, você trabalhando seu marketing pessoal, você estando bem vestido, cabelo cortado, unhazinha feita, para as meninas, maquiagem bem perfumada, para os meninos, bem perfumado, cabelinho na régua. Isso vai te ajudar a você até mesmo ter uma autoconfiança para atender o seu cliente. Então, a primeira dica é você estar preparado no sentido de treinamento, no sentido de ter treinado o seu atendimento. Eu acredito que antes mesmo de você atender o cliente, você tem que fazer teatrinhos com o seu líder ou com os colegas dentro da sua sala, para eles avaliarem como está o seu atendimento. O que você está fazendo de correto, o que você está fazendo de errado, a dicção da sua voz se está boa, a forma com que você fala, as etapas do atendimento se está sendo cumprido da maneira correta. Então você tem que trabalhar esses 3 pontos. Primeiro, a autoconfiança. Segundo, marketing pessoal. E terceiro, preparado para atender o seu cliente. Treinado e preparado para atender o cliente. Lembrando que, na maioria das vezes, o cliente, muitas informações pela ligação, e dá para você já sacar ou já saber o que você vai falar para ele ou o que você vai fazer por ele. Então vamos lá, depois dessas etapas, o cliente vai chegar até a loja e é importante ressaltar que os 15 primeiros segundos com o seu cliente vão ser determinantes para que você feche a venda. Poucas as vezes que a gente tem um contato com os nossos clientes, ainda mais nos dias de hoje, o cliente está corrido, quer ser atendido pelo WhatsApp, pelo telefone. Então esses primeiros 15 segundos vão ser determinantes para que o cliente compre com você ou não. Que os primeiros 15 segundos são importantes para a conclusão da venda. Então, eu costumo dizer que tem 3 truques da abordagem, que é muito boa. 3 truques indispensáveis para a sua abordagem. O primeiro truque é você entonar a sua voz. Você já percebeu que quando você vai no shopping ou quando você vai nas lojas, o gerente, os melhores vendedores é aquele cara que fala mais alto, com a voz mais entonada. Às vezes ele fala até baixo, mas ele sabe pôr a sua voz, colocar a sua voz, entonar a sua voz. Você passa uma credibilidade, uma confiança na maneira com que você fala, Então, primeiro truque está lá.
entonar a voz. O segundo truque é cumprimentar o seu cliente da mesma maneira com que ele te cumprimenta. Eu costumava dizer nos meus treinamentos que você sempre tem que cumprimentar firme o seu cliente para ele sentir firmeza em você. Realmente, você pode fazer dessa maneira, mas geralmente quando o cliente ele deixa a mão mais folgada e você aperta muito firme a mão, ele se sente às vezes um pouco incomodado. Então só aperte um pouquinho mais firme do que ele, mas tenta ser na mesma levada dele. Você viu que o cliente cumprimentou firme com você, cumprimenta firme como ele, mas tente ser mais firme ainda do que ele. Você viu que ele relaxou um pouco mais a mão, cumprimenta com mais firmeza, mas também com a mão não um pouco relaxada, né? Mas um pouquinho mais de firmeza do que ele. E o terceiro truque é sempre olhar dentro dos olhos do seu cliente. Você que tem um relacionamento, você sabe, né? Ou um relacionamento de pai e filho, mãe e filho, ou um relacionamento de esposo e esposa. Quando é para falar a verdade, a pessoa chega em você e fala, olha dentro dos meus olhos e fala a verdade. E é justamente isso. O cliente, ele quer que você olhe dentro dos olhos dele para sentir verdade em você. A maioria dos clientes, ele às vezes desvia o olhar, mas ele espera com que você olhe dentro dos olhos dele. Quando você olha dentro dos olhos de uma pessoa, você transmite essa confiança, você transmite também uma autoconfiança sua e você transmite uma verdade, uma sinceridade e credibilidade. Então não tenha medo de olhar dentro dos olhos do seu cliente. Vou dar uma dica aqui para vocês. No começo eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de olhar nos olhos do meu cliente. Então eu aprendi uma técnica de olhar no meio das sobrancelhas deles. E aí parecia que eu estava olhando dentro dos olhos dele, mas na verdade eu estava olhando no meio da sobrancelha deles. Tem pessoas que têm essa dificuldade sim de olhar nos olhos, mas vai fazendo vai fazendo esse truque que eu acabei de te ensinar e vai desenvolvendo isso. Com o tempo você vai estar olhando dentro dos olhos da pessoa assim, ó, até a pessoa se sentir confiante. Então, você vai utilizar essas três técnicas. Entonar a sua voz, dar um bom dia, uma boa tarde, cumprimentar o seu cliente com firmeza e olhar dentro dos olhos dele, se apresentar. Boa tarde, tudo bem, seu João? Meu nome é Wellington. Vamos se sentar, o senhor aceita um cafezinho, uma água? O que o senhor aceita? Vamos se sentar e convidar ele para se sentar na mesa de atendimento. Na hora que você estiver atendendo o cliente, a primeira coisa que você vai fazer é uma apresentação pessoal e profissional. Bom, eu me chamo Wellington, eu tenho 27 anos, eu trabalho nesse ramo de consórcio há 7 anos, né? Já contemplei mais de 150 clientes, bens entregues, dentre eles imóveis, automóveis, serviços. E eu espero, seu João, te atender da melhor forma possível, né? A gente já até trocou uma ideia via telefone, mas que bom que o senhor veio conhecer a nossa empresa. Nossa empresa já tem 40 anos no mercado. Enfim, você vai criar uma apresentação pessoal e uma apresentação da empresa, para que o cliente saiba quem é a sua empresa. Na maioria das vezes, quando o cliente busca informações na internet sobre a empresa, é porque você não deu essa informação pessoalmente para ele, ou você não passou nenhuma informação da sua empresa para ele. Para ele saber quem é a sua empresa, ele pesquisa na internet. Então é interessante você já falar antes, né, sobre você e sobre a sua empresa. No primeiro momento, fazer as perguntas chaves do atendimento. Perguntar o máximo possível. E lembre-se, sempre pergunte coisas na qual vai fazer ele preferir o consórcio do que o financiamento. Exemplo, olha um exemplo de pergunta que eu acredito que todo vendedor faz, mas às vezes ele acaba esquecendo de fazer. Certo, seu João, qual é a sua pontuação no score? A maioria dos vendedores, eles perguntam várias coisas e esquece de perguntar a pontuação do score para o seu cliente. Então, se o cliente responder que tem um score baixo, ele nem é capaz de fazer um financiamento. Então, resta então só para ele só o consórcio. Então existem vários tipos de perguntas que você pode fazer que vai fazer com que seu cliente, né, tenha o consórcio como a única e a melhor opção. Então perguntar se o nome dele está em restrição,
perguntar qual é a pontuação do score dele, perguntar, exemplo, qual é a documentação do imóvel que ele pretende comprar, porque a depender a documentação do imóvel, tem documentação que só é aprovada no consórcio, no financiamento não é aprovada. Perguntar para ele há quanto tempo ele mora de aluguel ou quanto tempo que ele está andando a pé. Essa pergunta, ela serve para o pós-venda, porque às vezes o cliente está com tanta pressa, né, de pegar o carro ou pegar a casa, e aí ele fala, quando ele responde para você, eu estou 30 anos andando a pé, eu estou 20 anos morando de aluguel, o que ocorre é que esse cliente não tem direito, né, de querer um imediatismo e ser contemplado no primeiro mês. Essas perguntas são importantes tanto para a negociação quanto para o pós-venda. Tem um script bem claro, né, para você fazer várias perguntas para ele, deixar o cliente falar, né? Na verdade, você tem que ouvir mais do que falar. E depois que ele desabafar, depois que ele contar para você, né, os fatos que levaram ele a buscar a casa ou o carro, você vai fazer, né, o seu atendimento, você vai passar o plano para ele. Gente, não se esqueça, não tenha pressa de passar o plano. Pergunte bastante antes de passar o plano. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente passa um plano que não é para o seu cliente. O vendedor comete o erro de passar plano que não é o ideal para o seu cliente. Não tenha pressa de passar o plano. Passa o plano somente quando você tiver todas as informações que são necessárias para você montar o plano e que são necessárias para que ele feche o consórcio. Como passar o plano? Eu acho que essa etapa é uma etapa muito boa, mas muitos cometem o erro do cliente falar e ali com imediatismo você já passa o plano para ele. Abre a tabela, simplesmente abre a tabela no celular ou pega uma tabela impressa e já passa o plano para ele. Gente, o cliente ele precisa de 3 coisas para comprar na sua mão. Ele precisa de uma vantagem, ele precisa de uma exclusividade, ele precisa de segurança. E para você passar uma exclusividade para ele ou uma vantagem para ele, uma tabela que está ali, se ele manjar que você passou algo que está na tabela ali, ele vai logo entender que não tem nenhuma coisa exclusiva ali para ele, nenhuma vantagem para ele. Lembre-se, o cliente brasileiro ele gosta de uma vantagem, ele gosta de uma exclusividade. Então, para que você possa passar uma exclusividade, para que você possa passar uma vantagem, eu costumo muito utilizar a técnica de 2 na venda. Sempre um se apresentando como supervisor ou gerente, né? E passando o plano para o cliente, sempre essa segunda pessoa passando o plano para o cliente, né? A figura do supervisor e do gerente. Você vai pegar todas essas informações, enviar para esse supervisor ou gerente, né? Enviar via WhatsApp, via Skype, via e-mail, ou então mesmo até anotado na agenda, no papel, né? E depois essa figura dessa segunda pessoa entrar na venda dizendo o que conseguiu para o seu cliente. Ele vai chegar já se apresentando, eu me chamo fulano de tal, sou gerente daqui e o Hélio teve me passando que você estava querendo comprar uma casa e eu estou com essa oferta aqui que ficou dentro do seu orçamento. Nós vamos para o quadro Pergunta dos Feras. Vamos lá. Wellington, tudo bem? Eu quero saber como ter mais autoconfiança para poder atender o meu cliente. Eu acho que não tem uma forma correta de se passar o plano para o cliente. Pode ser tanto você quanto seu supervisor ou gerente. É interessante que tenha uma segunda figura na negociação, porque o cliente ele sempre gosta, né, de que chama o gerente, ele se sente especial quando chama um superior para atender ele, né? Mas se você se sentir confiante, se você achar que você consegue o melhor para o seu cliente, passar com credibilidade o plano para ele, você mesmo pode passar o plano para ele. Boa tarde, Wellington, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. É melhor a gente atender o cliente aqui dentro da empresa ou fora da empresa na casa dele? Eu acredito muito no atendimento interno na nossa empresa, porque aqui é nosso território. Aqui vai estar um colega de trabalho que pode nos ajudar. É interessante que ele venha para conhecer a estrutura da nossa empresa, conhecer de fato você pessoalmente, porque aqui dentro da nossa empresa tudo
tudo vai girar em torno da gente, né? Tudo vai conspirar ao nosso favor. Boa tarde, Wellington. Tudo bem? Qual a melhor forma que eu possa estar passando um plano para o meu cliente? Eu acho que a melhor forma do vendedor se sentir autoconfiante para atender o cliente é ele estando preparado através de treinamentos. Quando você é uma pessoa bem treinada, quando você busca um autoconhecimento, você se sente confiante para qualquer objeção que o cliente fizer, você poder respondê-la, né? Então, quando você é bem treinado, quando você busca uma autoconfiança, um autoconhecimento, você adquire uma autoconfiança. Então, para você adquirir uma autoconfiança, adquire primeiro um autoconhecimento. Foram todas essas as perguntas do quadro Perguntas dos Feras, para que você fique sempre informado, sempre com novas dicas, com novas informações do ramo do consórcio. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe seu comentário, deixe uma sugestão de como atender um cliente, deixe a sua opinião, clique em gostei e compartilhe com seu amigo vendedor, com seu líder. Faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Então é isso, bem-vindo ao canal O Fera de Vendas, tamo junto!